Então, gostaria de chamar o pesquisador Leandro Giraldelli. Desculpa, Leandro, que teu sobrenome é difícil para mim pronunciar, mas o Ah, título se chama Interação para Direitologia Extraterrestriologia. O Leandro, ele é internacionalista, bacharel em Relações Internacionais, voluntário da Juriscons, Associação Internacional de Paradireitologia desde 2013, e da ISIC, Interassistential Services for Internationalization of Conscienciology, desde 2023. Leandro também é integrante dos colégios invisíveis da Paradireitologia, não, da Parapoliticologia, desculpa, e Extraterrestriologia. Leandro, a palavra é toda sua. Tenha uma excelente apresentação. agradecido, Dani. Bom dia a todos. Vamos aguardar então, Guilherme. Grato aí pelo auxílio. Então, pessoal, esse tema ele é resultado de outros dois artigos que estão participando da construção aí do livro do Fundamentos da Extraterrestriologia, a ser lançado em breve futuro. Então, pode continuar, Guilherme, por favor. Então, esta pesquisa foi muito interessante porque ela é recente, ela tem andamento e, pelo visto, ela vai ser preenchida mais daqui por diante. E ela foi bem interessante porque a Cris Bornia, nós, né, dentro dos nossos diálogos dentro do colégio, ela citou uma ortopensata para mim e foi algo muito teve um impacto imediato porque eu desconhecia a existência, né, conhecendo o livro, né, de ortopensata do professor Waldo Vieira, mas esta em específico eu não havia ainda descoberto, não havia ainda lido, enfim, encontrado dentro do tratado, que diz o seguinte, para direitólogos, dentre as personalidades que precisam mais da paradireitologia, se incluem as consciências pesquisadoras da extraterrestriologia. Então, o que isso tem a ver? Eu sou voluntário da Juriscons, a qual trata da especialidade paradireitologia. E eu tenho o meu histórico pessoal de ter participado já há 2 décadas atrás. Eu fui integrante de um grupo de pesquisas ufológicas na cidade de Santo André, São Paulo. Então, eu participei 4 anos, de 99 a 2003. Tive as experiências bem interessantes. E aí, é interessante porque está confluindo. Hoje, depois de 2 décadas, eu estou de autopesquisa, após, né, ter descoberto a Conscienciologia, principalmente o ter compreendido o paradigma consciencial. Hoje eu estou iniciando essa confluência das especialidades, né, da paradireitologia com a própria extraterrestriologia. Então, o objetivo aí é o esforço pela resposta, né, por responder à questão da pergunta. Por que o professor Valdo sugere às consciências pesquisadoras da extraterrestriologia uma prioridade aos estudos teáticos da paradireitologia, né? Então, isso tem a ver no cerne de tudo tem a ver com a autopesquisa. O que que nos aproxima, o que que nos pode nos aproximarmos? Então, a exemplo do que o professor Roberto Leime expôs ontem, quais os meios, quais os caminhos, quais as ferramentas temos hoje disponíveis para estarmos mais aptos a uma convivência pacífica, lúcida e com um bom nível, né, o melhor nível de discernimento possível com essas consciências, com esses colegas de outros planetas, né? Então, esse é o objetivo. Então, o artigo ele está dividido em 3 sessões, né? A organização se dá tem um período pré-conscienciologia, aí depois eu faço a descrição do período interparadigmático, que é onde eu mais me situo hoje, e a interação para a eritologia e extraterrestriologia, propriamente dita. Então, no período de pré-conscienciologia, eu cito a questão dos meus traços conscienciais de manifestação,
o holopensene pessoal e a proposta de autopesquisa promotora do autoconhecimento, ainda não técnico e incipiente na época, né? Então, traços conscienciais, eu tinha uma certa, assim, sempre a questão do conhecimento, da pesquisa, de saber por que que eu estava aqui, o que que eu tinha a ver com o tema, por que que eu gostava do tema, né? Então, tem os traços fortes, né? Então, o abertismo consciencial, os trafares, que a gente trata de ser os traços fardos, os traços que nos atrapalham na nossa autoevolução, né? Então, alto nível de presunção, egocentrismo, imaturidades, como posso dizer, competitividade, né? Então, foi muito rico a experiência na época, porque me achava que fosse já alguém evoluído, enfim, porque tô lidando com consciência de outros planetas, ou conversando, ou tendo acesso a temas de pesquisa que a maioria das pessoas não se importam, não se interessam, então eu sou especial. Não era bem assim, eu tinha que melhorar muito ainda. Então, e dentro disso, o Holopensene, né, o conjunto de pensamentos, sentimentos e energias na época era do padrão místico religioso, eu também vinha do espiritismo, né? Então, ainda muito externo a questão assim, que tinha um Salvador, que muitas das coisas que eu fazia era a responsabilidade do outro, e sempre esperava que alguém pudesse me ajudar sempre, ao invés de eu ter talvez já uma atitude de dar o primeiro passo para resolver alguma coisa que estava me incomodando, né? E nisso a proposta da autopesquisa, dentro do que a gente entendia na época, né? As ferramentas que eram incipientes, enfim, mas já proporcionava uma visão íntima, né? Começando a abrir os caminhos para a própria visão pessoal íntima, né? Trazer mais a percepção para si mesmo, ao invés de ficar sempre olhando para fora. Ah, aí, e aí tem questões de parapsiquismo também, que tem a ver, né, com a labilidade parapsíquica. Não sei se vocês podem estar vendo, esse livro ele é recente, da professora Lilian Zolé, Superação da Labilidade Parapsíquica, muito importante para nós hoje, para aprendermos a reeducar o parapsiquismo, ou popularmente conhecido como mediunidade. Mas aí, então, eu vinha também de uma equitação interconsciencial desde a juventude, né? Sempre questionamento assim, pô, preciso encontrar um grupo, preciso trabalhar em grupo, preciso fazer alguma coisa, né? E não é qualquer coisa, é algo muito mais específico e diferente do que a sociedade sempre mostra para gente, do que é crescer, trabalhar, família, e poder somar, né? E o que impulsionou muito isso foram as ideias inatas, né? Que eu considero as ideias inatas intermissivas ou de vidas pretéritas. Então, ideia inata é aquilo que nasce, que a gente traz, né, essas ideias, por exemplo, ninguém na minha família ou amigos próximos falavam para mim que vida entre os planetas era algo normal, coerente, e lógico, né? Isso sempre trouxe comigo essa percepção pessoal muito clara de que nós não estamos sozinhos, o planeta Terra não é o único planeta habitado. E, enfim, vocês podem estar anotando, tá? Esses neologismos, a gente pode expandir mais, mas intermissivo, a gente diz respeito ao curso intermissivo. E, assim, de forma sintética, quando nós alcançamos um certo nível de maturidade intraconsciencial, os cursos intermissivos, nós somos convidados ou chamados aos cursos intermissivos, quando nós estamos no modo consciex, vamos dizer assim, né? Sem o corpo físico, né? Estão vivendo na extrafisicalidade. Então, o curso intermissivo nos prepara para podermos acertar mais na próxima vida intrafísica, né? E promovermos, aí, vamos dizer assim, uma vida mais útil para nós e para com os outros, né? Pautados hoje, que eu entendo pela tarefa de esclarecimento e pela interassistencialidade lúcida, né? E a questão também começou muito a pegar, né, eu comecei a ver mais quais são os meus valores pessoais, o que que me atrai às pessoas, por que que eu atraio certo tipo de pessoa, né, ou grupos, seja, claro, também com trafores, com trafares, né, traços forças e traços fardos, bem como os traços faltantes, né, quais os traços que eu preciso
aprender, treinar, adquirir para melhorar o meu, minha desenvoltura evolutiva, né? Pode seguir, Guilherme, por favor? Então, daí passando para o período interparadigmático, né? Porque que é o seguinte, estava num campo místico religioso. Hoje estou, então, após a descoberta da Conscienciologia, isso porque o grupo de pesquisas ufológicas abriu espaço para outras linhas de conhecimento. Uma dessas linhas era a Conscienciologia, por meio do IPC, né, a unidade de São Paulo, onde os colegas iam mensalmente fazer palestras lá. Eu comecei a ouvir os neologismos e começou a fazer sentido para mim, não era estranho. E quando aí, concomitante, o que a gente diz das colunas, né, dos principais, das bases que formam o paradigma consciencial, começou a fazer sentido e muito do que eu vinha em dúvida, eu tinha algumas lacunas, né, de compreensão e o paradigma ele preencheu todas as lacunas, ele fez todo sentido. Aí eu vi que eu tinha a ver com isso, né? Então, aí essa transição, por exemplo, ela ocorre nesse momento, ela vem ocorrendo nessas últimas 2 décadas, né? E aí se percebe o quanto que o esforço é necessário, porque a curva de aprendizado, pelo menos no meu caso, é bem lenta, né? Necessário, mas cada vez mais a gente vai acelerando, né? Isso é progressivo. E aí, no sentido do intermissivo, as recins, que são as reciclagens interconscienciais, elas estão aí ressignificando, né, as questões dos meus valores pessoais. Então, muitas coisas que eu valorizava na época, hoje não tenho mais, não faz mais sentido continuar valorizando. E as de hoje são as mais confluentes as próprias ideias inatas intermissivas, né? Que vem aí desde minha pré-adolescência, desde os 5, 7 anos de idade, cutucando a minha intraconsciencialidade. Então, é natural a existência de outros planetas habitados. Sempre tinha muita projeção. Depois, quando acessei o grupo de pesquisas ufológicas, eu estava estudando muitas projeções, a projeção consciente. E aí, nisso, eu tive muita projeção, e sozinho e assistido, né? Então, tinha sempre algum amparador, de certa forma, vamos dizer assim, junto comigo, né? Ah, tudo isso começou com o livro Quem é do Mundo da Área Espírita. César também também já pesquisou. Começou com esse livro, Exilados de Capela, do Edgar Armond, que fala sobre transição planetária, né? E aí, hoje, eu entendo que eu estava muito entretido, que faz sentido para mim e é bem instigante esse tema, que é o da transmigração interplanetária, que hoje a gente trata pela urbanização extrafísica, né? Que é a limpeza da dimensão extrafísica do planeta Terra, para melhor. Então, todos os quistos, todas as sujeiras pensênicas que a humanidade vem juntando com o passar dos séculos, hoje o planeta entrou, vamos dizer assim, se intensificou a partir da década de 50 do século 20, e é por isso que nós estamos passando tal momento tão mais atribulado, e parece que pode ficar mais atribulado ainda, de aceleração desse processo que ele é planetário, né? Todos os planetas passam e no nosso caso, o planeta Terra está hoje vivenciando isso dentro das nossas pesquisas, tá? Pelo menos eu tinha como hipótese, hoje eu tenho algo pela vivência, enfim, faz todo sentido, pelo menos para mim, tá? Isso é melhor descrito no tratado Homo sapiens Urbanizatus, professor Waldo Vieira. E o diferencial, qual que foi o diferencial disso? Foi o autorreconhecimento das para-excursões interplanetárias. O que que se passa? Quando eu tive aqui na minha primeira experiência em Foz, eu fiz um curso com o professor Valdo Vieira sobre curso intermissivo. Ele comentou algo bem interessante, que foi assim: quem chegou na Conscienciologia, passando por grupos de pesquisas ufológicas, vejam vocês, analisem por vocês mesmos, se vocês não têm experiências
para excursões interplanetárias, é um programa educativo no curso, que faz parte do curso permissivo, que o amparador pega, ele junta lá um grupo para estudantes e leva para outro planeta, para conhecer uma outra realidade, de que nós não estamos sozinhos e que existem muito mais civilizações ao nosso redor, principalmente para quebrar questões egoísticas, né, vamos dizer assim, abrir, abrir o mental soma, vamos dizer assim, expandir a nossa visão de conjunto e de que e ainda precária, né, egoística, mesquinha, né, e até belicista. Quando ele falou isso, eu olhei assim e falei, putz, eu participei disso, porque fez todo sentido, né? E pode voltar um pouquinho, por favor, Guilherme, só para concluir, é isso. Então, aí eu encaixei a questão de ter vivenciado no grupo, né, com essa questão de estar na Conscienciologia e essa paratividade ter feito sentido, né? Eu não tenho lembrança, mas o envolvimento com o tema, o gostar do tema e encarar as próprias deficiências para poder caminhar dentro do tema com os pés no chão, com discernimento, com equilíbrio, principalmente, isso para mim é muito importante hoje, tá? Que no grupo de pesquisas ufológicas foi muito bom. Se eu tivesse tido mais maturidade, teria sido melhor ainda, né? E até em questões de saúde física e mental, tá? Isso é muito sério. Pode seguir, Guilherme, por gentileza. E aí, entrando, por que que eu... então, a gente começa, então, por que que eu vejo para-direito, né? Ou a paradireitologia, que é o estudo do para-direito e para-dever, né? Então, qual que é a ideia de fazer a confluência a partir da autopensata apresentada pela Cris Bornia, né, escrita e exposta pelo professor Valdo Vieira. Então, assim, para a gente entender de forma sintética, mas tem a definição mais técnica, mas em relação aqui ao tema, procurando ser mais didático, a gente pode entender então, o para-direito, ele é compreendido pelo estudo das leis evolutivas, né, que não estão inscritas em algum lugar na multidimensionalidade, né, elas são a expressão da pensanidade de consciências de alto padrão evolutivo, né, ainda desconhecidas pela nossa humanidade terrestre e que estão se manifestando no cosmos, né? Então, essa harmonia cósmica, sincrônica, essa beleza cósmica que a gente vê, ela é a expressão desse elevado padrão pensênico organizador no cosmos. Então, muita questão acabou vindo por terra. Questões de evolução, por exemplo, não é um ser só, é muita gente de alto gabarito evolutivo desconhecido ainda por nós, trabalhando para a ordem cósmica, né? Então, tudo que a gente vê no universo, trabalhando de forma, vamos dizer assim, mesmo o caos que a gente possa ver, destruição de planetas ou de galáxias que seja, serve a um propósito evolutivo, né? E assim, a gente tem o direito intrafísico para, vamos dizer assim, para mediar a nossa conduta de forma externa, né? Então vem uma força externa a nós para nos conduzirmos assim, para sermos mais educados aqui entre nós mesmos. O para-direito, ele já é uma autolegislatura. Nós nos conduzimos a partir das nossas leis pessoais que nós nos estabelecemos para uma conduta melhor. E para isso a gente começa a perceber que isso faz bem, que isso é bom. Essa autorregulação, essa questão de ver o que a gente tem para melhorar e estabelecer um conjunto de regras pessoais que a gente chama pelo CPC, ou Código Pessoal de Cosmoética, e isso pode também se expandir para grupos, como o CGC, o Código Grupal de Cosmoética, enfim, e aí para outros âmbitos, para outros cenários. Isto, vamos dizer assim, é uma não vou dizer autoimposição, mas essa autolegislatura, auto, estabelecida, cosmoética, né, para nos tornarmos vamos dizer assim, melhores primeiro para nós mesmos, né? A gente não pode dar o que a gente não tem. Então, faltando-me um certo nível de auto-benignidade, vou estabelecer assim, não, preciso entender o que que é ser benigno para comigo mesmo, para com a minha saúde física e mental, e daí eu posso ter condições de doar um pouco disso aos demais.
né? Então, hoje, vamos dizer assim, as ferramentas eu posso me utilizar e o meio para isso está sendo, no momento, o âmbito da Conscienciologia. Pode seguir, por favor, Guilherme. E aí que tem a ver a aderência, né? Como que a paradireitologia ou a extraterristrologia tem aderência à paradireitologia? A extraterristrologia tem aderência à paradireitologia. Então, esse artigo do professor Felipe Piccolo, ele está disponível na internet, muito interessante, né? Porque ele faz parte lá dos primórdios, né? Que hoje é a Extracons. Então, esse artigo, Extraterrestriologia e Interassistencialidade Cósmica, uma abordagem exploratória, o autor, ele expõe a teática dessa especialidade, que promove o desenvolvimento, aí promove, né, o estudo, né, do artigo. O artigo demonstra que o estudo da especialidade promove o desenvolvimento de 11 temáticas, tá? Dessas 11, eu encontrei cinco que têm mais aderência à própria paradireitologia, né? Que é a cosmaticidade, a megafraternidade, a paradiplomaciologia, a própria paradireitologia, bem interessante isso, e daí a expansão para o que a gente, eu vejo assim, não entende, pelo menos eu tento entender o que é a realidade do universalismo, né? É bem interessante. Aí já tem a confluência, né, uma aderência da paradireitologia aí, no âmbito da própria terrestrologia, né? Guilherme, por favor. E aí vem a questão dos valores, né? Então, o acesso a essas pesquisas e estudos sobre as leis cósmicas, tá? Que nós somos regidos, não é só a questão das leis intrafísicas, há algo mais funcionando em âmbito cósmico que está regendo nossas vidas, e é bem interessante que nós possamos não tomar o controle, mas estarmos no fluxo evolutivo com essas leis cósmicas, né? E aí, envolvendo a questão do discernimento, né, e da megafraternidade, proporcionado pela especialidade para a direitologia, então, isso coloca em xeque esses valores anacrônicos ainda presentes na nossa mesologia materialista, né? Então, quando a gente expande um pouco mais e vê que nós trazemos valores que vão de encontro à mesologia, é bom questionar por quê, né? Trazendo novamente a questão da autopesquisa e dessa autoavaliação. O que a gente quer, o que a gente precisa, né? Como melhorar? E nesse sentido, se o objetivo é termos, num futuro, daqui séculos, termos um contato direto com outras civilizações, que sejam civilizações certamente voltadas à pró-evolutividade, né? A um certo nível de consciencialidade já pró-evolutiva, né? Então, nesse momento, assim, eu coloco uma questão aqui: como lidar com o diferente se ainda mantém um estado contínuo de competitividade, limitando algum nível de preconceito e ou racismo? E isso é no dia a dia de hoje. E a gente pode ter também o exemplo do professor Roberto ontem, com louva a Deus, né? Ele tinha o pé atrás ainda. Aí ele viu que condicionamentos, preconceitos estavam envolvidos na leitura ainda disforme, né, das experiências que ele estava tendo, né? Então eu vi que estudaram para direito, né? Isso um amigo comentou. Interessante que eu fui comentar com ele e disse que não lembrava mais, mas ele comentou, eu anotei e tenho anotado isso até hoje, já fazem já uns 8 anos que eu tenho essa frase aqui anotada, que estudar para direito implica lidar com valores pessoais em relações a valores presentes em despertos a serenões. Então, sendo sintético, o desperto é o desassediado permanente total. Ele está no 50% da escala evolutiva, que é uma escala de cunho didático, né, que a gente utiliza na Conscienciologia. O desperto ele já tem 50% do serenão. O serenão é aquele ser já altamente capacitado para psiquicamente, energeticamente, cuidando já de nível de continentes e trabalhando no anonimato, né? O desperto ele já não, ele já tem um conhecimento de si, uma clareza íntima já muito bem elaborada, sabe dos trafares, mas já não se permite se autoassediar, né? Então, quando a gente entra no processo de assédio, é porque nós nos assediamos primeiro
e essa brecha permite que o assédio venha e carque mais ainda em cima da gente, né? Pode prosseguir, por favor? Então, para tornar a interação paradiretologia e extraterrestrologia mais clara, né, então eu dividi aqui a definição, né, então o artigo ele apresenta a definição de que, então, assim, a interação paradiretologia e extraterrestrologia dentro do âmbito, né, da ciência, conscienciologia, então é questão, novamente, trazendo a questão da autopesquisa, não mais, vamos dizer assim, vivenciar, não mais mística do ponto místico religioso, mas vivenciada e cientificada, pode ser, né? Já com instrumentos, com parâmetros, enfim, temos o conscienciograma, né? O livro que trata de conscienciometria, né? Também utilizado. Então, a interação para a direitologia e a extraterrestrologia, ela é o entrelaçamento da ciência voltada à autopesquisa da Consciem, né? Somos nós aqui na dimensão intrafísica, homem e mulher, por meio do abertismo consciencial às realidades multidimensionais do cosmos, embasado no para-direito e no para-dever. Então, o para-direito, como foi já comentado, né, esse direito extrafísico, né, multidimensional, e que, assim, seria a utilização da pensanidade ou da aplicação também das energias de forma cosmoética, claro, e por meio da pensanidade lúcida, né, justa, íntegra e reta. E o para-dever são aqueles deveres que a gente toma como responsabilidade a partir do curso intermissivo para ser desenvolvido aqui na dimensão intrafísica, né? Então, eram todas a vontade de fazer algo, alguma coisa que eu tinha que fazer, né, desde a adolescência. Então, eu vejo que são essas responsabilidades assumidas que a gente faz, no caso, aqui no meu âmbito do Paradireito, da AISC, com os colegas da Parapoliticologia, bem como aqui da Extraterristrologia, tá? E tudo isso fundamentando e qualificando através da autolucidez e do autodiscernimento as prospecções parapsíquicas, teóricas e práticas, a manifestação consciencial fora do orbe terrestre, né? Para ampliação e compreensão dos princípios do universalismo, cosmovisão e maxifraternidade. Gente, a questão, quando eu falo maxifraternidade, para direito significa mega fraternidade, não quer dizer eu ser bonzinho, quer dizer eu ter discernimento, ok? Não é ser ingênuo, né? É discernir tudo. E mesmo assim, tropicando, caindo, levantando, faz parte do aprendizado. Então, nesta implantação, né, teórico-prática das neurociências e neorrealidades avançadas no planeta Terra, né, entre as quais o Estado Mundial, a parapoliticologia, a paradiplomaciologia e a holofilosofia. Então, a gente está arrumando aí, pode parecer que não, né, o planeta hoje já está bem atribulado, penso que vai acelerar mais ainda, mas vamos dizer assim, para melhorar e chegarmos, provavelmente tudo que a gente está tendo de problema como aprendizado para a gente chegar nesse estado mundial cosmético, né? O planeta jamais irmandado, pacificado, enfim. Aí depois disso, tendo exemplos, aí a gente ter a capacidade intraconsciencial e maturidade para poder receber ter contato realmente direto, físico, com outras civilizações. Neste caso, por que não ocorre hoje? Mesmo a gente sabendo que tem avistamentos, enfim, eles não aparecem hoje porque eles não vão promover estupros conscienciais, né? E eles não são loucos de aparecer para uma humanidade que ainda se mata. Então, nós somos ainda perigosos para nós mesmos e, por lógica, somos ainda perigosos para outros. Pode continuar, por favor? Leandro, só lembrando que falta 5 minutos, tá? Vamos acelerar. Tá bom. Então, a autopesquisa parapsíquica, eu mostro aqui a interação alinha-se em três fatores: a intraconsciencial, extraconsciencial e âmbito institucional da CCI. Por favor, Guilherme. A intraconsciencial, ela é a partir do abertismo pessoal, tá? Personalíssimo, singular de nós mesmos, né?
No caso, para mim, foi por causa da pesquisa, predisponente às reciclagens do ego siderado, imaturo e voltado ao próprio umbigo em direção ao universalismo e policarnalidade. A extraconsciencial, então, se eu estou ciente de mim mesmo, eu começo a expandir melhor o que está ao meu entorno. Então, essa lógica íntima de pertencimento a uma comunidade cósmica, planetária e galáctica, né, motivador do aprofundamento autorreflexivo e autopesquisístico, a fim do autonivelamento cosmótico com seres passos à frente na caminhada evolutiva, a partir da pensinidade constantemente autoqualificada. E no âmbito institucional, isso já está ocorrendo, é bem interessante, porque essa interação entre as ciências, né, a paradireitologia e a extraterrestrologia, se dá no âmbito da CCI, por meio da interação entre nós, colegas, as pesquisas, as parapesquisas, as parcerias, né, por meio da contribuição de saberes, resultando nas publicações técnico-científicas, as sugestões conscienciais dos pesquisadores voluntários, da Juriscons e do Colégio da Paradiretologia, bem como em confluência com colegas da Extracons e do próprio colégio da Extraterrestrologia. Pode seguir, por favor? Aí, para ter um pouco mais de exemplo, mais, vamos dizer assim, mais consistente, eu peguei aqui 3 filmes que eu gosto muito e que geram, para mim, geraram reflexões e consegui fazer um certo, vamos dizer assim, uma certa confluência com o para-direito, né? Então, o Contato, Inimigo Meu, e esse episódio da primeira temporada do Jornada nas Estrelas, né? Essa, dos anos 60, né? Que é Errand of Mercy, que é Missão de Misericórdia. Bem interessante. Pode seguir? Então, em Contato, tem aquela famosa frase que, como fizeram, de que forma vocês evoluíram, de que forma sobreviver à adolescência tecnológica sem destruírem a si mesmos. Parece bem a nossa realidade, né? E Inimigo Meu, então, essa frase tem a ver com todo o âmbito do filme, né? Inimigos porque foram ensinados a ser, aliados porque tinham que ser, irmãos porque ousaram ser. Quem não assistiu vale muito a pena, não vou dar spoiler. E Missão de Misericórdia, esse episódio é magnífico porque no final tem esse diálogo, nós temos o direito de fazer guerra, guerra, capitão, matar milhões de inocentes, destruir a vida em escala planetária, é isso que o senhor está defendendo? Então, é um diálogo entre Kirk e o Iborn. E aí Spock termina. Devo dizer que os organianos estão tão acima de nós na escala evolutiva quanto estamos acima da Meba. Então, quando ele cita a escala evolutiva, é bem interessante. E também, né, o comparativo aí foi bem pontual. Pode seguir? Responder suas considerações finais. Então, questão do discernimento, né? Então, a superação dos interesses tacanhos e superficiais em relação à vida extraterrestre, desmistificando a ufolatria, né? Promovida a partir de novo filtro de interpretação da realidade. Aí eu coloco aqui o paradigma consciencial e a própria paradireitologia, né? Então, a questão da ufolatria. Seres inteligentes, evoluídos, não querem ser, eles não desejam de forma alguma serem idolatrados, tá? Eles querem trabalhar ombro a ombro com a gente. A, a base, a paradireitologia convergente e complementar as pesquisas e para pesquisas da extraterrestrologia, servindo de esteio natários. E os debates, são as interações entre as especialidades, a interação entre as especialidades é a interação entre colegas evolutivos, onde pontos de vista convergentes e divergentes promovem a ampliação da visão de conjunto conscienciológica. Por que isso? Por que aquilo? Por que eu faço dessa forma? Por que você age assim? Né? E a questionologia, eu termino aí, você pesquisador e pesquisadora, trata com lógica e racionalidade a presença de consciências extraterrestres no curso intermissível terrestre, talvez liderando para expressões interplanetárias a fim de nos auxiliar a levantar a cabeça para além do próprio umbigão? Com qual nível de desassombro? Esse é o convite que eu faço para vocês, para essas reflexões, né? E aí deixo aqui a bibliografia, filmografia, webgrafia, e eu agradeço a presença de todos e a oportunidade por estarem desenvolvendo aí o tema junto com vocês. Até mais.